acende no final. E encontrei esses dois livros, né? E eu fui felizardo, né? Graças a Deus, Deus me presenteou. E aqui tem um bom material, tem uma boa leitura. Muito fácil de ler, um livro pequenininho. 205 páginas. É bem facinho de ler. Eu li acho que em 10 dias. Eu vinha de São Paulo e eu vou ler. Comecei a ler dentro do avião. Mas assim, tem muito conhecimento assim. Depois eu vou passar para o Levi, vou passar para o Tiago, vou passar para o presbítero Alisson. Que essa leitura aqui trouxe bastante entendimento do que é o vinho novo, né? O que é que Deus está querendo fazer com esse vinho, o que é esse vinho novo. Não que aqui vai ter todas as respostas, né? Mas aqui vai nos dar muitas indicativas boas, tá bom? Amém? Só um amém, né? Amém? Amém? Estão todos aí, graças a Deus, né? Nesse final de semana, eu, Tiago e Anderson, nós viajamos, né? Bem aqui pertinho, nós fomos cooperar ali na igreja do nosso amigo Pedro. Pastor Pedro, que vai estar aqui com a gente amanhã. E lá eu estava falando sobre luz. Foi um tempo muito bom, muito maravilhoso, né, Tiago? Né, Tiago? O Senhor veio e falou com a gente profundamente, poderosamente. E a gente pôde sair de lá bem edificado, sabe? Então, o nosso texto está lá em Mateus 9,17, é o versículo proposto do nosso seminário. Vamos ler lá no telão tudo junto, né? Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Fecha teus olhos mais uma vez, vamos orar mais uma vez, né? Pai, teu espírito de sabedoria e revelação, Senhor, venha nessa tarde. Que Ele caia sobre nós, Senhor. Nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos revela qual é a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Dá-nos um espírito ensinável. Abre os nossos olhos para que a gente possa Te ver e os nossos ouvidos para que a gente possa Te ouvir. E aumenta o fogo da Tua presença que queima dentro de nós nessa tarde. Tira tudo, Senhor, que tira a nossa atenção de olhar para Ti nessa tarde. Porque Tu és o único, Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Tu és o único digno. E eu também oro, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fome e a nossa sede, Senhor. Que o Senhor derrame mais do Teu vinho, que o Teu vinho novo caia sobre nós, Senhor. E a minha oração é que o vinho caia e que o odre alargue. Que o odre seja alargado, Senhor, para que mais vinhos caiba dentro desse odre. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, né? Eu estou bastante assim, preocupado em tentar ser bem claro para vocês em relação àquilo que eu vou falar. Sabe, eu comecei a escrever ontem à noite. Eu estava pedindo a palavra para o Senhor, pedindo. E ontem à noite eu comecei, estava tentando escrever. Engraçado que eu procurando aqui escrever, pedindo ao Senhor, tal. Eu comecei a escrever ontem à noite. E a Duda, né, ficou o tempo todo do meu lado, né? Eu acho que eu fui deitar umas 10 para as 2 da manhã e ela lá, ela me atrapalhando. Eu querendo focar, e eu achei uma música no YouTube. Aí eu escutando, a música estava alta, eu baixava, eu não conseguia. E o vizinho fazendo zoada, eu tinha um som do lado, e eu, meu Deus do céu, igual meu pai, meu Deus do céu.
E a Duda lá no meu pé, quero água, começou a ler o livro e queria que eu ensinasse a ela. Aí eu peguei, chegou uma hora e eu disse, não, vou descansar no Senhor e vou descansar também. Amanhã eu acordo cedinho e amanhã eu começo, né, volto a escrever. Eu escrevi tanta coisa aqui que vocês nem imaginam. Caramba, ultimamente a gente tem aprendido sobre pregar e a gente vai, pega o tema, né? Coloca a introdução, meio e fim, faz no meio ali 3 pontinhos e faz uma conclusão, né? Um negócio bem rápido, um esboço bem curto. Mas eu comecei a escrever. E tinha tanta coisa, ainda faltou tanta coisa para escrever, que eu estou até preocupado de não poder passar, né? Sendo claro, né? Sobre o que é isso. Então vamos lá. Para começar, eu quero dizer que essa passagem que nós estamos abordando aqui no seminário, tá certo? Ela foi escrita nos 3 primeiros evangelhos. Então você vai se deparar com essa leitura em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, essa leitura está lá no capítulo 9. E ela começa a partir do versículo 14 e vai até o 17. Em Marcos, ela está lá no capítulo 2. Eu acho que esse é o nosso tema mesmo. Marcos 2, versículo 22, e a leitura de Marcos, onde você vai encontrar esse texto, ele vai estar lá dos versículos 18 ao 22, e em Lucas também, no capítulo 5, nos versículos 33 ao 39. E dentro desse texto, não é diretamente uma parábola. Jesus está trazendo um ensinamento para os discípulos de João. Até muita gente fala que ele estava falando para os fariseus, mas não, ele estava com os discípulos de João e ele foi interrogado acerca do jejum. E dentro desse ensinamento, Jesus começou a falar sobre o jejum e depois ele chamou essa parábola e trouxe à tona para eles. E o que é que esse texto quer dizer? Os discípulos de João, eles eram judaizantes, certo? Ninguém vai dizer amém não, né? Talvez alguém não saiba, né? Mas eles eram judaizantes, né? Eles eram religião judaica, né? Então Jesus veio com uma nova, vou dizer assim, com um novo método, né? Que é o cristianismo. Então Jesus usou essa parábola para dizer que a velha tradição não iria aguentar a nova. Jesus estava querendo dizer que o velho formato não iria aguentar o novo formato. Se a gente for pegar a lei e a graça e fazer um paralelo, a gente vai ver que são coisas muito parecidas. Enquanto a lei traz 10 mandamentos e mais ou menos 530... Eu errei. Acho que é 500... O senhor falou, não foi ontem? Quantas leis? 638? Enquanto Obrigado, irmã. Você é show. Então, enquanto a lei trazia 10 mandamentos e 613 leis, Jesus veio com um plano e um modelo onde se tinha apenas 2 mandamentos. E aquilo trouxe um escândalo. Sabe por quê? Como pode um homem pegar 10 mandamentos e 600 leis e transformar em 2? Só Jesus, né? Então, de repente, Jesus chega para aqueles homens e diz: olha, o velho não vai conseguir suportar o novo. E eu vou te dizer uma coisa: Jesus, em todo o seu tempo, em todo o seu ministério, ele nunca transgrediu a lei. E ele não quis quebrar a lei. Ele apenas fez uma resolução da lei. Fazendo o quê? Levi, qual é o primeiro mandamento? Pode falar aí bem alto, sei que você sabe. E o segundo? Então Jesus pegou
toda a lei, todos os mandamentos e fez um resumão dizendo o quê? Amem a Deus sobre todas as coisas e amem o seu próximo como a vocês mesmos. Se você pegar a lei e os mandamentos, colocar um do lado do outro, você vai ver que tudo que Jesus resumiu ali em 2, cabe dentro de tudo aquilo. E Jesus começou a tratar com os discípulos de João sobre isso. Estou na minha... Então, esse ensinamento que Jesus trouxe para os discípulos de João, ele também, eu quero te dizer que ele é muito válido para os nossos dias. Às vezes nós estamos presos a práticas e modos antigos, e Jesus está vindo com o novo dele. Amém? E para que o novo venha, precisa haver renovação. Desde o início, tudo que nós estamos falando, fala a respeito de renovar, de ser transformado, de ser mudado. Amém? E eu queria dizer para você, né, que você olhasse para a pessoa do seu lado, sem ser chato, né? E você dissesse o seguinte: o vinho novo é melhor. É? Aí você que está do lado, aí você vai olhar para a pessoa que está e vai dizer: o vinho novo é melhor. E a pessoa que vai estar recebendo essa palavra vai dizer assim: vixe, tá bom? Vamos lá, 1, 2, meia já. Vamos lá, foi fraco, né? Vamos lá, tá bom? É para quebrar o gelo, vamos lá. Diga para a pessoa que está do seu lado. Vai, Bebeto, diz para a Gleice. Vai. Eu quero ouvir o vixe, vamos lá. 1, 2, meia já. Vamos lá, pessoal, vamos soltar, né? Eu preciso de ajuda aí, vamos lá. Irmão Elias, vamos lá, todo mundo aí, vamos. Olha para agora é a vez, quem está aqui, ó, quem está na ponta vai falar para o lado, tá bom? E a pessoa lá vai dizer, e quem está aqui vai falar para cá. 1, 2, meia já, vamos lá. E isso aí é muito contraditório, sabe por quê? Porque para nós, o que nós entendemos, que o velho é sempre melhor, não é verdade? Quando a gente fala sobre vinho, quando a gente vê o vinho, né, todo mundo falando, eles dizem que o velho é melhor. Esse aqui está envelhecido aqui há uns 50 anos, 100 anos, né? Ele é melhor. Mas eu quero te falar um pouco sobre a produção do vinho em Israel. Lá em Israel, eles não tinham muitas condições de se ter uma boa uva. Por quê? Porque as uvas uva boa vinha de outro lugar. E aquilo se tornou costume agrícola deles, sabe? Então eles plantavam uvas. E naquele dia não tinha refrigerante São Geraldo, nem Fantaúva, e o negócio era vinho. Só que a uva israelense, ela não tem uma boa qualidade. Mas isso também não quer dizer que o vinho não é bom, tá bom? Tá certo? Então eles produziam com o que eles tinham. Olha só. Devido ao acesso limitado a produtos importados naquele tempo, que impedia que as uvas chegassem de outros países a Israel, o cultivo de vinha sempre fez parte da agricultura nacional. Contudo, as condições climáticas e do solo não eram propensas a uma produção excepcional dessa matéria-prima, que é o vinho. E o que acabava comprometendo a qualidade do produto final, o vinho. O exemplo disso é que em um bom restaurante é comum alguém pedir a garrafa do vinho francês, italiano, Vale de Napa, ou mesmo um vinho argentino. Mas é improvável que alguém peça um vinho israelense. Tá bom? E outro aspecto do vinho de Israel é que, ao contrário de alguns dos exemplares mais caros e complexos de outros países, que podem envelhecer numa garrafa
por um longo tempo antes de ficar plenamente maduros ou bons, esse tem um período curto de sobrevivência. Há vinhos que podem ser apreciados literalmente décadas após ficarem prontos. Os produzidos em Israel nos dias de Jesus, por outro lado, geralmente duravam apenas 3 anos. E depois de 3 anos, a validade acabava e o vinho se tornava em vinagre. Certo? Tá bom? Então, o vinho do consumo diário de um israelita, ele é um vinho pronto. Esmagou a uva, fez o suco, botou no odre, esperou um tempinho e já pode tomar. Tá certo? Nós temos muitas coisas para falar sobre o vinho aqui de Israel. Tá certo? Mas a gente vai se ater a esse vinho que nós estamos falando nesse dia. Tá certo? E o que é esse tal de vinho novo? Hein? Alguém pode me dizer? Um de cada vez, tá bom? Irmão Elias, a irmã quer responder. O vinho novo que nós tanto estamos falando esses dias é o mover de Deus. É o Espírito Santo. Amém? Então é importante que a gente tenha um claro entendimento do simbolismo do vinho nas Escrituras. O vinho novo fala principalmente desse mover de Deus. E geralmente é usado como referência ao Espírito Santo. Mas também a um lugar de intimidade. Lá em Atos 2, Pedro fala que aqueles que pareciam estar bêbados, na realidade estavam cheios do Espírito Santo. E essa aparente embriaguez era, na verdade, o início do derramar do Espírito de Deus sobre toda a humanidade. Tá bom? Em Atos 2, muitas pessoas dizem que se deu a inauguração da igreja. De fato, isso aponta claramente para isso. Muitas pessoas dizem que foi lá em Mateus 16, quando Jesus levou o pessoal lá em Cesareia de Filipe. Mas eu acredito que foi mesmo em Atos 2. De repente Jesus morre, ressuscita, está com mais ou menos 500 discípulos, 500 seguidores. Ele diz, olha, eu vou ter que subir, tá certo? Mas vocês vão ficar aqui me esperando. Vocês vão ficar me esperando juntos em um propósito. E eu vou vir, certo? No dia das festas de Pentecostes, Pentecostes era feita a festa da colheita, dos primeiros frutos. Eles estavam reunidos com um só propósito, no mesmo pensamento. E de repente, mais ou menos 120 pessoas entraram dentro de uma igreja e eles começaram a fazer um culto. Orando, acredito que eles estavam adorando o Senhor com cânticos. Acredito também que eles estavam em oração. Acredito que eles estavam lendo as Escrituras. E de repente, acredito eu que quando eles estavam ali todos de mão dadas, num só propósito, esperando a presença do Senhor, entrou um vento naquele lugar. Um vento com som. E de repente eles foram cheios do Espírito Santo. E caiu línguas de fogo sobre eles e eles começaram a falar. Ok? E lá em Pentecostes, naquela sala das 120 pessoas, deu-se o início do liberar de Deus sobre toda uma humanidade. Sabe? Deus veio sobre um povo e aquele vinho começou a ser transportado. Né? Eu estava escrevendo, fazendo o esboço, e eu estava pensando sobre isso. Nessa estrutura que é o odre, e nós recebemos esse vinho, colocamos dentro desse recipiente e que nós começamos a distribuir. Toma um pouquinho, toma um pouquinho, toma um pouco, toma um pouco e toma um pouco. E nós que recebemos esse vinho de Deus, né, nós somos os transportadores dele para todo mundo. Começou em Atos e ainda não terminou. Amém? E para que serviria esse vinho novo? Esse vinho novo serviu para o início da igreja. O Espírito Santo
foi o combustível que impulsionou a igreja a um avivamento que varreu todo o globo terrestre. Se você começar a ler Atos, se eu não me engano, é lá no capítulo 8, mais ou menos, eles vão dizer assim, que esses homens aí, em 30 anos, viraram o mundo de cabeça para baixo. E sabe o que é isso aí? Sabe o que foi isso aí? Foi uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de vinho. O Espírito Santo é o combustível ainda hoje para nós, igreja. Sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele, a igreja pode até funcionar, mas vai dar tudo errado. Existe até uma pesquisa, de um modo geral no mundo, se o Espírito Santo for tirado de algumas das igrejas, elas vão continuar funcionando. Mas isso é uma tragédia. Como pode nós, templos do Espírito, transportadores do vinho novo, não ter o vinho? Isso é uma tragédia para o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o mundo precisa do vinho. E nós somos os transportadores desse vinho. Amém? Esse combustível, o Espírito Santo, fez um mover tão grande que na primeira pregação, 3.000 pessoas se voltaram para Deus e aceitaram o sacrifício de Jesus. Mas 3.000 pessoas se voltaram para Deus e aceitaram a Jesus, aceitaram o seu sacrifício. E assim a igreja começou a avançar e crescer. É engraçado que quando Jesus estava andando com os discípulos, tinha as sinagogas, mas não tinha nenhuma ideia formada. Sabe, Jesus era o líder, ele ia nas sinagogas, eu creio que ele participava dos cultos, dos momentos, mas não se tinha nenhuma ideia de uma, vou usar esse termo, instituição, eu posso até estar usando o termo errado, mas não tinha-se nenhuma ideia sobre isso. É engraçado que a gente olha para Jesus, e onde ele está, e de repente ele senta num monte, e ele começa a pregar. Em determinado momento ele chama 12, e envia-os em uma missão, mas ali não tem nada formado, não tem uma ideia formada sobre um povo que faria avançar o reino de Deus. E eu acredito que esse avançar, esse romper, essa formação da igreja se deu mesmo em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e caiu sobre aquele povo. O pessoal está tudo muito calado, Diga só um amém aí para dizer que você está aí. Estão entendendo? Esse vinho novo, ele veio para ser o combustível. Só de papel de cartão, hein? Meu Deus, hein, mano? Está repreendido, né? Então, para que serviu o vinho novo, Serviu para dar o start na igreja. Serviu e foi o combustível para que eles avançassem. Se você observar nessa leitura, vocês só vão ver que os discípulos começaram a se mover quando eles foram cheios do Espírito Santo. E isso aí é tudo favorável para a igreja. Semana passada nós tivemos, lá na Taíba a gente conheceu um casal, eles são do Rio de Janeiro, ele é professor de kitesurf, e ele veio para o Ceará, estava lá na ilha do Guajiru, perto de Flecheiras ali, e ele botou lá no Google, ondas no Ceará, e apontou Taíba e Cumbuco. E ele desceu para Taíba, e ele ficou lá, e tem mais ou menos 2 meses. De repente ele foi incomodado por Deus para abrir um projeto. E hoje ele está desenvolvendo esse projeto lá. Se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai levar alguns de vocês lá para que a gente faça um trabalho lá, dê uma força para ele. Mas a gente estava olhando para ele, sabe? E eu estava falando algo para ele. Não, acho que foi na noite do sábado. Cara, sabe o que é mais importante e interessante e o que está acontecendo aqui?
vocês estão se movendo de acordo com o que Deus está falando. Ele diz assim: Rubinho, sabe quanto eu ganho em 1 hora de aula de kitesurf? Olha aqui, ó, mostrou o celular dele. Meus alunos do Rio de Janeiro estão tudo me ligando, mandando mensagem. E eu estou dizendo que eu estou aqui no Ceará. Sabe quanto ele ganha em 1 hora de aula? R$ 350. Rapaz, eu não queria outra vida não, ó. Os alunos dele, ele é um personal kite. Os alunos dele são tudo advogados, desembargador, pessoas que têm muita condição. Diz que tem pessoas que são milionárias, que estudam com eles. Ele disse que teve um aluno dele, que o curso básico são 10 horas. E esse cara passou 40 horas com ele estudando kitesurf. Imagine o quanto de dinheiro aquele cara não ganhou. Ele disse assim: Rubinho, tem pessoas que eu ganho 10, 20 mil reais, 40 mil reais com essa pessoa. Tu acredita? E sabe, hoje eu estou aqui. Eu poderia, ele disse assim, eu já tinha todas as minhas viagens programadas. Eu estou finalizando a temporada aqui no Ceará. De março a julho, Rio de Janeiro é época de evento. Eu tinha uma escola lá, eu ia voltar para os meus alunos. De junho se não me engano, é setembro, eu estaria indo para a Colômbia. Um amigo meu fez um contato, lá tem só praia paradisíaca, rola muito vento, e eu ia estar junto com ele, né, na escola. Cara, eu poderia estar ganhando dinheiro, sabe? Eu poderia estar ganhando muito, muito dinheiro, mas sabe o que foi que eu fiz? Eu decidi ouvir a voz de Deus. E eu disse: cara, tu fez a melhor coisa, porque tu está se movendo pela voz dele. Eu poderia até usar aquela passagem, né? Aquilo que você está fazendo, você vai ganhar 10 vezes mais, né? Ou 100 vezes mais nessa terra, né? Sabe? E o vinho novo serve para isso, para encher as pessoas e deixar elas um pouco desorientadas, sabe? Na realidade parece isso mesmo. O cara tinha tudo para ganhar muito dinheiro, e ele decidiu ouvir a voz do Senhor e ficar num local onde ele não vai ganhar dinheiro nenhum. É muito doido isso aí. É muito maluco. E o vinho novo, eu quero tratar sobre isso, que o vinho novo traz embriaguez. Lá em Atos 2, vamos abrir. Olha só, a partir do versículo 12. Vamos lá, diz assim, ó. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto ou cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Continuando. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vamos parar aí, tá bom? E o vinho novo embriaga, não tenha medo. Esse símbolo do vinho como um mover do Espírito também é visto em outras passagens da Bíblia. E Efésios 5,18 é bem claro, e Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aqui vemos novamente a diferença entre estar bêbado com vinho
vinho e ser cheio do Espírito. Se você prestar bem atenção nessa leitura de Atos, Pedro se levanta diante de muitos questionamentos, as pessoas dizendo, olha, vocês estão tudo bêbados, esse negócio aí está meio doido, né? Mais ou menos 3 horas da tarde, todo mundo já está embriagado, e Pedro se levanta e diz assim, olha, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Se você tiver uma caneta aí, risca esse nomezinho que está aí, ó, Pensais. Eu acho que a maioria está Pensais. Pensais. Essa palavrinha aí faz toda a diferença nessa leitura. Mas eles estão cheios do vinho novo de Deus, eles estão cheios do Espírito Santo. Amém? E é bem diferente a aparência de uma pessoa que está embriagada pelo Espírito Santo. Sabe, eu estava lá no Descende, teve uma hora que a gente estava bem lá, estava bem no finalzinho, bem, eu acho que já eram umas 9 horas da noite, o Randy Clark estava pregando e ele disse, eles começaram a ministrar sobre liberação de dons e curas, né? E eu dizia, Senhor, eu quero sair daqui embriagado, né? Do teu poder, cheio da tua presença, cheio do teu vinho. Nós aqui na igreja já tivemos muitas experiências assim. Um dia desse eu estava comentando com os meninos, né? Que eu tenho muita saudade disso, sabe? Das vezes nós chegávamos na igreja, chegava num seminário, chegava num culto, e a gente saía daqui carregado. Que a gente era totalmente submerso na glória, no vinho do Senhor. Sabe? O vinho não mudou, a presença não mudou. Não mudou. Está disponível. O problema é que a gente fica cheio de coisas, né? É engraçado o odre, até daqui a pouco eu vou falar, ele é feito de estrutura de um animal, da parte da pele, né? Da pele, do couro, e ele começa a ser usado. O odre começa a ser utilizado e chega um tempo onde ele não mais serve para nada. E a gente estava até conversando sobre isso, né? E aí, o que é que acontece com o odre velho, né? A gente dá a impressão que o odre velho tem que ser jogado fora, né? Se você parar para fazer essas leituras, você vai ver isso aí. E eu estava pesquisando e procurando sobre isso e eu estava vendo, né? Que existe um processo que o odre velho passa para que ele possa ser utilizado. Você sabe o que é que acontece? Eles pegam o odre velho, começam a mergulhar ele na água. Começam a colocar ele na água, fazem uma lavagem, a gente pode trazer isso dizendo que é a água do Espírito, né? Nós somos o odre, e o Espírito Santo de Deus vem, começa a nos lavar. E depois dessa lavagem eles colocam para secar, e eles começam a lambuzar aquele odre de óleo, sabe? Isso é a unção do Espírito. Eu estava pensando muito sobre isso, sabe? Sabe, Deus nesses dias está nos pegando. Talvez nós somos um odre velho, né? Que acumula tanta coisa, que acumulou muita poeira, que já recebeu muito da unção, que já recebeu muito do vinho dele, mas a gente parou e disse, a gente não está mais servindo. E nesses dias, sabe o que o Senhor está fazendo? Está nos mergulhando nessa água do Espírito. Deus está nos lavando assim, ó. Está renovando o odre. E depois Ele está derramando sobre nós um óleo, sabe? Eu falo muito sobre a unção fresca, né? Os meninos até brincam, né? Mas sabe uma coisa? A unção prepara o odre para o vinho de Deus. E a minha oração nessa tarde é que o Senhor venha com óleo fresco.
o óleo fresco do Senhor vem e prepara o odre para que ele venha receber o vinho. Amém. Voltando aqui a falar sobre Pedro, né? Pedro se levantou e disse: olha, eles não estão bêbados como vocês estão pensando, mas sim, eles estão bêbados, embriagados do vinho do Espírito Santo, né? Alguém pode gritar fora, fala mais baixo, o pessoal está passando aí. Mas não, né? Estou brincando. Mas assim, nós devemos sim querer se embriagar, né? Querer ser cheios desse vinho, porque o vinho de Deus é o melhor. Amém? Olha só, eles estão cheios, estão embriagados, estão bêbados, não de vinho natural, mas do vinho novo do avivamento, esse derramado do Espírito Santo. E nesse momento, Pedro cita a profecia de Joel 2:28, ele diz: sobre os últimos dias haverá um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Tem muitas profecias, né? E muitas pessoas que estão se levantando dizendo que é esse tempo. Sabe? Nesse tempo há uma preparação de Deus para nós como igreja. Para nós como igreja no mundo. Se você observar, nesse tempo, né, foi estabelecido os 5 ministérios: profeta, pastor, apóstolo, mestre e evangelista. Nunca se viu tanto a influência desses ministérios. Sabe o que é isso? É Deus preparando nós como igreja. Deus preparando a sua igreja para que Ele venha. Sabe? No derramado do Espírito Santo, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, há muita revelação da palavra, há muita revelação de poder, sabe? Porque palavras que a gente não entendia, o Espírito Santo nesses dias está nos entregando, nos revelando o que é de verdade. Sabe, nunca se viu tanta revelação. Quem quer se embriagar do vinho de Deus aí? Então não tenha medo, sabe? É desejo do Senhor. É desejo do Senhor que você saia daqui embriagado do vinho novo. É desejo, eu quero. É o desejo de Deus. E sim, nós somos privilegiados disso, sabe? Deus morar dentro de nós, sabe? E Deus querer derramar desse vinho todos os dias sobre nós. A gente é privilegiado, a gente ganhou na Mega Sena, nós ganhamos na loteria. Hoje à tarde, o meu pai fez uma maldade comigo. Meio-dia, ele chamou o Davi ontem, me chamou ontem, né, lá em casa. Olha, vá lá na casa do Vanks, tem um fogão, tem uma geladeira. Vá lá, veja como está, limpe. E ontem ele pegou o Davi. Ó, Davi, como foi que ele chamou o Davi? Ó, tem um negócio aí, eu queria ajeitar a casa ali para o pessoal que a gente está acolhendo. E o meu pai fez essa maldade comigo, sabe? De me pegar, meio-dia se encontrar com o Davi e a gente vinha aqui para limpar uma geladeira. Mas sabe qual foi a maldade? Eu fui tão ministrado pela vida desse cara hoje. A gente chorou falando sobre o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, das palavras que estão liberadas sobre nós. Sabe, meu pai foi cruel comigo. Sabe, acho que foi algo... Acredito que foi o Senhor, sabe? A gente tirou um tempo ali, limpando a geladeira e o fogão, e a gente chorou, se emocionou. Foi muito bom, sabe? Vamos lá. Nós somos o recipiente que pode conter a presença de Deus. E sim, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Certo? E Ele é vivo aqui, ó. Ele está dentro de nós, nós somos esse recipiente. O odre fala da estrutura para conter o vinho, que é esse mover de Deus, incluindo também o seu refrigério, poder natural e a sua glória.
O vinho de Deus, quando ele está dentro de nós, ele trabalha em muitos âmbitos, assim, em muitos aspectos, sabe? O vinho de Deus, ele nos empodera, nos enche de ousadia e coragem, nos enche de revelação, mas também ele trata dentro de nós. Sabe, quando nós estamos cheios do vinho e da presença de Deus, nós começamos a sentir um refrigério, sabe? Uma paz, um negócio bem incrível, né? Além de te empoderar, além de te enviar, o vinho de Deus te trata. É engraçado que o vinho de Deus também, ele era utilizado para tratar de ferimentos. Não é só o óleo, você sabia disso? Isso é verdade. É legal Paulo falando para Timóteo, não é, Timóteo? Beba água, beba suco, só não beba Coca-Cola, que você é doente, mas beba um pouquinho de vinho, por causa das suas doenças, das suas enfermidades. Eu não estou querendo abrir legalidade, tá bom? Para que vocês venham... Não, viu, irmãos? Segura aí, é vinho do Espírito, hein? Brincadeira, hein, pessoal? Amém? E agora eu queria falar sobre vinho novo, né? Ele traz avivamento e arrependimento. O vinho novo, o Espírito Santo, nos coloca na situação onde faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nossas falhas e nos faz voltar para Deus. Sabe? O enchimento do Espírito, ele nos põe numa situação de dependência de Deus, onde nós olhamos para nós e dizemos assim: eu preciso, eu me arrependo, sabe? Ele gera uma sede, uma fome dentro de nós, que só esse vinho é capaz de conter e parar. Amém? Isso aconteceu com mais de 3.000 pessoas que estavam em volta do templo. Enquanto as 120 pessoas estavam orando, estavam sendo cheias do Espírito, essas pessoas de repente começam a ouvir barulhos e elas correm para aquele lugar. E elas começam a dizer: o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? O que é que eu faço para poder participar disso aí? O que é que Pedro diz? Arrependam-se, arrependam-se. Arrependam-se. Então o vinho novo traz avivamento. A raiz do avivamento é arrependimento. Falou em avivamento, você vai logo pensar arrependimento. Você sabe o que é um avivamento? Quando o avivamento chega numa cidade, as pessoas começam a se voltar para Jesus. Sabe, em Gales teve um avivamento, um dos avivamentos mais famosos, que as pessoas não queriam mais jogar futebol, sabe? As pessoas não queriam mais ir para os estádios, as pessoas não mais queriam ir para os bares. Sabe por quê? Porque elas estavam convencidas do seu pecado e elas estavam dizendo: nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Isso é avivamento. Sabe, eu participei de um evento agora em São Paulo, Descende, minha blusa aqui. E as pessoas estavam muito questionando: não, lá vai ser o avivamento, lá vai ser o avivamento. Mas lá foi o início de um avivamento. Sabe por quê? Porque ela nos trouxe a consciência da nossa situação. Ela nos trouxe a consciência daquilo que nós carregamos. Sabe? E Deus nos posicionou ali de tal maneira que Ele disse assim: olha, igreja brasileira, tem muitos órfãos, o que vocês estão fazendo? Olha, igreja brasileira, tem muitas nações ainda que não foram alcançadas, o que vocês estão fazendo? Sabe, isso traz arrependimento. O início do avivamento vai trazer arrependimento, sabe? Você vai ficar todo sem saber para onde olhar. Quando o avivamento chegar, você vai olhar para si e vai dizer: eu preciso me voltar para Ele. Sabe, os homens não podem produzir avivamento.
os homens nunca vão produzir avivamento. E vinho novo traz avivamento. Eu achei algo tão interessante lá no evento. Toda a organização, eles desenvolveram um aplicativo. E esse evento aí foi todo feito por partes, né? Foram 12 horas desse ajuntamento. E durante esse evento, você ia interagindo com o seu aplicativo. E teve uma parte lá que foi sobre engajamentos nas universidades. Aí eles paravam o evento e diziam, olha, agora pegue o seu aplicativo, vá lá na aba de ações, clique, lá vai ter assim, universidades, você clica e lá tem um botãozinho vermelho, eu me comprometo. E as pessoas começavam a se comprometer com essa causa. Sabe por quê? Não só pela emoção, não só por estar no evento, mas eles começaram a se arrepender, dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa, nós estamos cheios para quê? Amém? Olha só, aquilo que eu estava falando, quando o odre é usado, ou já foi usado várias vezes, ele se torna um odre velho. Se ainda a gente quiser usar ele, nós precisamos colocar ele dentro desse processo. E esse processo vai ser feito através da água do Espírito e do óleo da unção. E esse odre vai ser totalmente novo. Pensa nisso. Esse odre que é a igreja, que é a estrutura da igreja, fundada lá em Atos, ele já tem mais de 2000 anos. Você já parou para pensar nisso? Talvez não. Eu estava pensando nisso hoje. O odre da igreja de Deus, ele já tem 200 anos, então já foi muito usado. Já teve muito vinho derramado, passou por muitos processos. Aqui no Brasil, nos anos 90, não só no Brasil, mas no Canadá, em outros países, né, se teve um avivamento. E nós, brasileiros, podemos provar desse avivamento. Você que é crente da década de 90, né? Que nasceu ali em meados de 90, você viu muito, o quê? Participou do avivamento, né? As igrejas brasileiras foram cheias do vinho de Deus. Muito famoso é a igreja lá em Belo Horizonte, a Lagoinha. Nessa época, diante do trono, apareceu, né? E a gente via o mover de Deus. Sabe? E o que aconteceu para isso parar? O odre foi ficando velho. Quando o odre fica velho, ele precisa ser renovado. Amém? Precisamos ser renovados, sabe por quê? Porque sempre tem vinho. Sempre vai ter vinho novo. Sempre vai ter vinho novo. O vinho novo revela a glória de Deus. O interessante é que você e eu nascemos exatamente nesse tempo, sobre qual a plenitude de Deus precisa ser manifestada. E ela vai ser manifestada através de quem? De mim e de você. Lá em Romanos 8, versículo 19, fala sobre isso. Vamos ler isso. Abre a sua Bíblia. O que é que diz aí? Romanos 8, 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. E nós somos privilegiados sim, de poder carregar vinho novo. E esse mundo que sai fora precisa de vinho novo. Não há alegria no vinho natural. A alegria verdadeira está no vinho novo.
E nós não devemos rejeitar o vinho novo de Deus. Devemos abraçar a plenitude do avivamento que Jesus deseja derramar sobre nós nesses dias. Amém? E agora eu quero falar sobre um fato muito importante para nós, que é o vinho novo coletivo. Quando falo em vinho novo, logo vem na minha cabeça Atos 2. O derramar do Espírito, que é de suma importância à vida de uma busca local, sabe? Quando sempre a gente está reunido, eu sempre tenho falado sobre isso. Existe algo muito grandioso e muito grande quando nós nos unimos como igreja. Sabe? É muito importante você ter a sua vida diária de devoção e busca. É muito importante você ter uma vida de intimidade com o Senhor. Isso é muito importante. Mas sabe o que é muito importante também? Nós aqui nesse lugar juntarmos as nossas experiências diárias com os nossos irmãos. Porque nesse tempo Deus não vai levantar apenas um homem só, não. Naquele tempo, no Velho Testamento, Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, Deus levantou Sansão, Deus levantou Davi, Deus levantou Salomão. E em evidência só tinha uma pessoa, mas nesse tempo Deus vai levantar a sua igreja. É algo coletivo, não é algo individual. A experiência do vinho novo no âmbito coletivo abre uma dimensão, abre uma porta muito grande para o mover de Deus. Eu sempre tenho falado isso nesses dias. Esse é o ambiente propício para que Deus venha e derrame sobre nós. Esse é o ambiente propício para que Deus venha e derrame sobre nós. Eu estava falando para o Davi hoje, né? Que nesse tempo Deus vai levantar homens de carne e osso, para que Ele faça, sabe? Eu estava até falando para o Davi, a gente estava conversando, e ele disse, cara, eu sinto algumas coisas, sabe? E eu disse assim, cara, essa pode ser a chave que vai destravar a tua vida. Não fique parado. Não fique calado, sabe? Davi foi ungido por Deus, sabe? Samuel foi lá e ungiu ele. E Davi foi crescendo, né? Todo mundo sabe, Davi foi lá, teve com Golias, Davi matou o Golias e Davi começou a entrar no exército, né? Começou a servir. E sabe o que aconteceu? Davi tinha uma unção sobre ele. Davi tinha uma liberação de Deus, mas ele esperou um tempo. Eu estava falando isso para o Davi hoje. Mas nesse tempo que Davi estava esperando do Senhor, ele não ficou parado e nem escondido. Davi foi um dos maiores guerreiros, vou dizer, de toda a humanidade, tá bom? Davi foi um guerreiro, sabe? Ele não ficou lá no seu cantinho. Davi era o mais improvável. Na presença dos irmãos deles, Davi era o menor, ruivinho, de baixa estatura. As pessoas olhavam assim para esse Isaías 53, né? As pessoas não viam formosura, não viam beleza, não via força naquele homem, sabe? Mas a unção de Deus veio sobre aquele cara. E tudo mudou, sabe? Aquele momento onde Davi derruba Golias com aquelas pedrinhas, eu acho que foi o início do ministério dele, sabe? Aí o Senhor pegou, encheu ele e vai, é vinho novo. Existe algo extremamente dinâmico quando nós nos reunimos em congregação para adorar Jesus como em um corpo.
Se nós começássemos a entender e viver a partir disso aí, a nossa igreja era outra. Como essa igreja estaria se movendo hoje? Sabe de uma coisa? Nós estamos buscando isso hoje. Nós estamos buscando isso nesse dia. Nós estamos buscando esse entendimento daquilo que nós carregamos. O entendimento daquilo que nós carregamos muda tudo ao nosso redor. Nos põe em uma outra situação, em uma outra condição, sabe? Jesus nos tirou do reino das trevas e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, nos tronos celestiais. Então a nossa vida passou a ser diferente. Então a gente não vive mais nessa perspectiva humana, nós vivemos com a perspectiva do céu para a terra. Isso deve mudar tudo que nós entendemos sobre Ele. Se nós entendemos aquilo que nós carregamos, aquilo que é derramado dentro de nós, nós vamos ser diferentes aonde nós estivermos inseridos. Você já pensou um crente de verdade na política? O que é que vai acontecer? Você já pensou um crente de verdade, maduro, na moda? O que é que vai acontecer? Você já pensou em um crente maduro na tua escola? O que é que vai acontecer? E Deus nesses dias, quer levantar os crentes maduros, sabe? E nós temos que acenar desse jeito, ó. Faça assim, bem bonitinho, ó. Nesse tempo Deus quer nos usar como igreja para ser luz aonde há trevas. O vinho novo faz isso. O vinho novo vai abrir o véu, vai rasgar o véu, e o mundo verá a igreja como ela é de fato e de verdade. Isso é ser cheio do vinho novo. Nós estamos sendo cheios. O Espírito Santo é o combustível que vai nos encher nesses dias e não vai nos enviar. Eu queria sair lá na rua e começar a pregar em 3.000 pessoas e voltarem para Jesus, sabe? Isso deve ser muito louco, desesperador. Pedro sair, subir no local e dizer assim: se arrependam. Sabe, eu também quero ir lá fora com meu odrezinho, derramando vinho novo, derramando vinho novo, derramando vinho novo, derramando vinho novo, derramando vinho novo. Eu queria te falar algo muito importante, sabe? Eu sei que a gente é cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de coisas que a gente carrega, que às vezes a gente chega na igreja e a gente não consegue parar e focar no Senhor, a gente não consegue olhar para Jesus, porque a gente carrega algo tão pesado. Mas sabe, uma vez eu estava me sentindo muito ruim, sabe? Estava totalmente quebrado, disse: ah, Senhor, tá tudo dando errado. Eu estava indo para o meu trabalho de moto, eu estava começando a chorar, sabe? Eu estava bem angustiado, sabe? Parecia que eu ia entrar em depressão. Que negócio é esse? Tô ficando maluco. Não pode. Eu sou o cara que ministra, que estava na frente, sou o filho do pastor. O que está acontecendo comigo? Sabe, de repente comecei a ouvir a voz do Senhor dizendo: calma, calma, garotinho. Sabe, eu comecei a receber um refrigério do Senhor. Eu comecei a receber como se fosse uma força, sabe? E eu comecei a... tá tudo errado, tá tudo errado. Sabe, o Senhor começou a me renovar. Eu sei que tem pessoas aqui que tem muito mais problemas do que eu. Não tenho nada, são fichinho, sabe? Um probleminha desse tamanhozinho aqui, os meus. Mas eu queria que você tivesse isso dentro de você, sabe? Que dentro do seu quarto, ou quando você vier a esse lugar, isso venha na sua mente, sabe? Eu tô indo me encontrar com Jesus.
Tô indo me encontrar com Ele. Eu tô falando isso também ultimamente, sabe? Eu sei que você pode encontrar Jesus aonde você tá. Num beco mais escuro, num quarto fechado, onde não há portas. Em cima de uma goiabeira, né? Ministra Damares, o pessoal tava até tirando onda com ela. Mas você pode encontrar Jesus. Existe algo muito poderoso quando nós nos unimos aqui nesse lugar. Sabe, lá em Babel, lá em Gênesis, no início de tudo, muitos homens começaram a se juntar, sabe? Você sabe o que aconteceu, né? Eles começaram a construir uma torre. Eles estavam em um só propósito. E de repente Deus olha assim, tá bom? Tô só figurando aqui. Deus olha assim, olha só o que eles estão fazendo. Você já pensou o que aqueles homens iam fazer? Eles estavam focados, eles estavam em um só propósito. Eu não estou querendo dizer que Babel estava tudo certo. Em parte estava assim. Mas Deus olhou para eles, eu vou os confundir. Porque esses homens juntos vão conseguir algo. Isso remete a nós, sabe? Quando nós, igreja, aqui nesse lugar, estamos unidos e focados no propósito de fazer o reino de Deus avançar, a gente vai ter êxito. A gente vai ser tão feliz e tão próspero, sabe? Quando a igreja anda em unidade, não há rivalidade, não há diferença. E o vinho novo quer fazer isso nesses dias. O vinho novo, ele quebra velhas estruturas, ele quebra velhos moldes, ele quebra velhos formatos. Estar embriagado do vinho novo é estar cheio do Espírito de Deus. Desfrutar do doce vinho que vem do céu é envolver-se na presença doce de Jesus, em relacionamento e intimidade com Ele. O vinho novo que foi liberado em Pentecostes foi o combustível para inaugurar uma igreja poderosa e barulhenta. O vinho novo derramado em Pentecostes transformou, empoderou e capacitou as pessoas, a igreja, para ser e fazer aquilo que ela nasceu para ser. Nós nascemos para ser luz em meio às trevas. Nós nascemos para fazer a diferença na escuridão. Nós fomos tirados das trevas, nós fomos colocados na luz, para agirmos como filhos da luz. E o nosso Pai é um Pai das luzes. E o mesmo vinho do Espírito foi derramado para impulsionar essa igreja, tipo em Pentecostes. Ele é o mesmo vinho que está sendo derramado hoje aqui. Sabe, se você puder, vamos vir aqui para frente. Eu já estou terminando. Nós vamos orar, nós estamos finalizando. O mesmo vinho do Espírito será derramado para impulsionar essa igreja para um novo tempo, para uma nova dimensão, para um tempo de renovação, expansão, ocupação, ativação, revelação, para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser como igreja nesses dias. Eu gostaria que todos nós viéssemos aqui para frente, por favor. Sabe, é todos nós de verdade. Todos nós de verdade, sabe?
derramado em Pentecostes será derramado para impulsionar essa igreja para um tempo e para uma dimensão nova, para um tempo de renovação, expansão, ocupação, ativação, revelação, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser neste local. Existe um propósito de você estar aqui hoje. Existe um propósito para você ser cheio do Espírito Santo, sabe? Para você ser cheio do vinho. Existe um propósito nisso tudo. E nos fins dos tempos virá um grande mover do Espírito de Deus, o qual trará uma grande colheita de almas e nos preparar para a volta de Jesus. O maior derramar do Espírito está reservado para esses dias. Você pode dizer amém por isso? Foi fraco demais, não foi não? Eu vou ler novamente, tá bom? Ninguém ouviu, o som está muito alto. No fim dos tempos virá um grande mover do Espírito de Deus, o qual trará uma grande colheita de almas e nos preparará para a volta de Jesus. O maior derramado Espírito Santo está reservado para esses últimos dias e será revelado através de um tremendo sacudir das nações. Isso quer dizer que você está sendo cheio para você ir. Você está sendo cheio para cumprir aquilo que você nasceu para ser. Você é um recipiente para transportar a glória de Deus. Você é um recipiente para transportar o vinho novo de Deus nesses dias. Então, como igreja nesses dias, devemos nos posicionar para o vinho novo de Deus. O odre precisa ser novo e renovado. O odre carrega o vinho que é o mover de Deus, o Espírito Santo. O mundo está precisando do vinho novo e nós carregamos esse vinho. Em Romanos 8,19 nós lemos: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra manifestar no grego tem o sentido de remover o véu. Isso significa que agora Deus está trabalhando em nós, nos formando, nos amadurecendo e revelando-se a nós, para que em dado momento, esse momento pode ser agora, quando essa obra estiver completa, Ele remova o véu e mostre a sua poderosa igreja ao mundo, que carrega o seu poder, que é o vinho novo. Amém? Vamos orar. Talvez eu ainda seja um odre velho e acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto e me escondido do teu olhar. Então faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Como foi da Faz como em Atos. Faz hoje, Senhor. Faz nesse dia de hoje. Faz nesse dia de hoje. Faz nesse dia de hoje, Senhor. Faz o velho se tornar novo. Faz outra vez. Como foi da primeira vez. Que era velho, novo se tornará. Fica à vontade. Fica à vontade para me derramar
eu estava pensando que nós poderíamos orar em grupos, tipo só adolescentes. Eu queria que o Loris pudesse nos ajudar, a irmã Geice pudesse me ajudar aqui orando com algumas senhoras, o presbítero Alisson pudesse segurar na mão de alguns homens e eles pudessem orar, o Emanuel pudesse orar com alguns jovens. Irmão Paulo Sérgio também. Bora, Thiago. Você vai. Ó, o irmão Antônio tá ali, Thiago. Divide aí, Thiago. Durante esses dias o Senhor está transformando odres velhos, odres já esquecidos, odres que não estavam sendo utilizados. O Senhor esses dias está preparando uma mistura para que esses odres sejam novos, para que esses odres venham a ser renovados, para que Ele possa derramar o teu vinho e que esse odre novo venha a ser repleto do Espírito de Deus e que ele venha a ser flexível para suportar a glória do Senhor, para que venha, Senhor Deus, derramar, Senhor, e Ele venha suportar, Senhor Deus. Nós precisamos de renovo na Tua igreja, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, que alguns odres, Senhor, que ainda estão velhos, Senhor Deus, esquecidos, Senhor, que venham ser transformados em odres novos, Senhor. Odres, Senhor Deus, que vão ser, Senhor Deus, enchidos por Ti, Pai, pelo Teu Espírito durante esses dias, Senhor. E que esse vinho novo, Pai, que venha derramar, Senhor Deus, sobre esses odres, Senhor. Venha, Senhor Deus, fermentar, Senhor. Venha, Senhor Deus, fermentar e continuar, Senhor Deus, por longos tempos, Senhor. E que esses tempos, Senhor Deus, venha ser tempo de transformação, Senhor. Ou que quando esse odre, Senhor Deus, sair, Senhor, e derramar desse vinho, venha, Senhor Deus, infestar, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor Deus, compartilhar. Aleluia. Irmã Sandra, a senhora pode liderar a oração aqui? Aleluia. Ei, Lois. Libera a oração.
transformando. Vai enchendo, 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 vai enchendo. Derrama, reina manai, derrama, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Vai derramando da unção, vai renovando. Enche, 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 enche da tua unção. Derrama, vai, derrama, você. Derrama, derrama, derrama da unção. Derrama, derrama do povo, Senhor. Vai, Senhor, vai, Senhor. Enche, enche do teu poder. Enche da nova unção. Enche, 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 Senhor. Enche, Senhor. Derrama, enche, enche da tua unção, Senhor. Transborda, enche, enche, enche da tua unção, Senhor. Enche, enche, Senhor. Derrama novo, Senhor. Enche, enche, enche da tua unção, Senhor. Enche, enche, derrama novo. É novo do Deus. Aleluia. Enche, enche da tua unção. Como chuva Senhor, e recebe novo. descerá. É novo. Recebe do Senhor. Se Deixa, deixa. Ao Senhor enchendo. Ao Jesus transbordar do Senhor. virá. Aleluia. Xerei, Como chuva alabastorei. descerá. Enche, Senhor. E se pedirmos, Jesus virá. Como chuva descerá. Ele virá. Se pedirmos, Enchendo, Senhor. Jesus virá. Enche, enche. Como chuva Enche do teu. descerá. Enche, Senhor. Se pedirmos, Enche, Jesus virá. enche, enche. Como chuva Senhor. Enche, Senhor. Enche, enche. se pedirmos, Cheio, cheio, virá. cheio. Chuva descerá. Oh, cada Se pedirmos, enche, Jesus virá. cheio, cheia. Enche, Descerá. enche, Senhor. Se pedirmos, Enche da tua Jesus unção. virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Faz chover, faz chover. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Enche. Abre as comportas do céu. Enche. Faz Enche ela, Senhor. Enche. Enche da tua faz força. chover. Enche. Derrama do teu vinho novo, Senhor. Enche do novo. Abre as Enche do comportas, novo. Senhor Deus. Enche. Enche, Teu vinho Senhor. venha descer. Vai enchendo, Deus. Completa, Essa meu tarde, Pai. Senhor Deus, Até venhamos ser transbordar. cheios do teu Vai. vinho novo. Enche. Aleluia. Recebe. Recebe do novo. Recebe. Do céu. Recebe do novo de Deus. Faz chover, Oh, Espírito Santo. faz chover. Ei, Senhor Deus. Jesus virá como chuva e descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva
Jesus virá como chuva, descerá se pedirmos. Jesus virá. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pelo liberar de poder, pelo liberar do vinho novo, pelo teu liberar, Senhor, nessa tarde. Você pode soltar as mãos das pessoas que estão do seu lado. Nós estamos terminando. E eu quero te dizer uma coisa. O vinho novo é o melhor. O vinho novo é o melhor. O vinho novo é o melhor. Não o velho. O novo é o melhor. O novo é o melhor. Eu estava falando agora com o Thiago, sabe? Sobre algo que eu sinto no Espírito muito forte. Que o Senhor quer nos ensinar sobre ser igreja de verdade. Parece uma loucura, sabe por quê? Nós temos 22 anos de igreja. E o Senhor quer falar sobre isso, quer fazer isso. E eu estava falando até com o Thiago aqui que isso aí é bem difícil, sabe? E eu tenho um grande temor sobre isso. Porque assim, escrever tudo sobre igreja, tendo já uma igreja montada com 22 anos é bem... E vai ser uma tarefa bem difícil, sabe? Mas o Senhor quer fazer isso, sabe? Conosco de fato, sermos igreja de verdade. Essa igreja que carrega a presença, que é cheia do vinho, que faz aquilo que ela nasceu para ser nesse local. Sabe, eu também sinto muito no Espírito, Thiago, que a gente vai começar a enviar pessoas, sabe? Eu sinto muito forte, sabe? Nossa igreja é uma igreja que tem essa raiz missionária, sabe? A gente vai começar a enviar. Eu não queria falar sobre isso quando eu estava falando no sermão, mas quando um avivamento vem sobre um povo, ou quando o vinho está sendo derramado, essa igreja começa a prosperar. Comentei isso com o Davi hoje. A gente vai começar a enviar pessoas, a gente vai começar a abençoar pessoas no campo missionário, onde elas estiverem, para que elas só avancem e deem fruto para o reino de Deus. Amém?